Olá pessoal, eu sou o professor Newton do canal Se Achegue à Matemática. E nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre matemática financeira. Estávamos falando nos vídeos anteriores sobre juros simples, o cálculo de juros simples. E agora, nesses próximos vídeos, nessas próximas aulas, nós vamos trabalhar com juros compostos. E antes de introduzir o assunto juros compostos, vamos só recordar um pouco do que falamos em juros simples, o cálculo de juros simples. Então nós temos aqui um exemplo. Um capital de R$40 mil foi aplicado à taxa de 2% ao mês, durante 3 meses. Então nós temos aí o valor do capital, que é R$40 mil. Nós temos a taxa de 2%, 0,2, né, no caso no decimal, e esse 2% incide ao mês, então ele tem uma incidência mensal, né? E durante 3 meses, o período então nós temos que é de 3 meses. Aí a pergunta, qual foi o montante no final do período? E nós já aprendemos o seguinte, quando nós falamos sobre os juros simples. O montante é igual ao capital mais os juros. Então, ou seja, o montante é igual ao valor do capital, que neste caso aqui é R$40 mil, mais os juros que renderam durante o período, no caso aqui 3 meses. Então aí somando os dois nós vamos ter então um montante. E nesse caso aqui, conforme vocês já aprenderam, fazer o cálculo, achar o valor do montante baseado no sistema de juros simples, nós temos então os R$40 mil, isso foi aplicado a 2% ao mês, então durante 2% de R$40 mil vai dar R$800. E ao mês, então nós temos 3 meses, R$800 vezes 3 meses vai dar 2.400. Então nós vamos ter então a juros simples, nós vamos ter então um montante no final do período, no final dos 3 meses, de 42.400. E agora nós vamos pegar esse mesmo exemplo e vamos trabalhar a fórmula dos juros compostos, que é diferente do sistema de juros simples. Então nós vamos apagar aqui e vamos então nós vamos usar então esse mesmo exemplo com o sistema de juros compostos, onde nós vamos então introduzir esse assunto e mostrar para vocês então a incidência, como que os juros compostos eles vão incidir para podermos ter o montante no final do período. Continuando então, como nós dissemos, no sistema de juros simples nós tínhamos, né, no caso desses R$40 mil a 2% ao mês, durante 3 meses, nós tínhamos então juros de R$800 por mês e gerando então um montante de 42.400, uma vez que R$800 por mês a 3 meses, 800 vezes 3, nós teríamos 2.400 só de juros, mais o capital que é 40 mil, teríamos então, pelo sistema de juros simples, um montante de 42.400. Pelo sistema de juros compostos, que nós até colocamos aqui no título, é diferente. Inclusive, a maioria, grande maioria assim esmagadora, né, grande maioria dos nossos investimentos, tal, eles são baseados em juros compostos. Então, como que funciona o sistema de juros compostos? É o famoso juros sobre juros. Então, o sistema de juros simples, os juros, ele é calculado sempre mês a mês, né? Ele é calculado sempre em cima do capital. Então, no caso, dos nossos 40 mil a juros simples, todo o primeiro mês, 2% em cima do capital, que é 2%, R$800. Aí, no segundo mês, mais R$800. Por quê? 2% em cima do capital. No terceiro mês, mais 800. Por quê? 2% sempre em cima do capital. Mas no sistema de juros compostos, nós vamos trabalhar a incidência de juros sempre sobre o montante anterior e não sobre o capital. Então, por isso que o sistema de juros compostos é chamado de juros sobre juros. Então, nós temos aqui, no primeiro mês, nós temos os 40 mil,
a incidência de 2%, então vocês já aprenderam que quando nós vamos fazer essa incidência aqui da taxa, nós transformamos essa taxa em decimal. Então 2 dividido por 100 vai dar esse número, 2 centésimos. Então 40 mil vezes 2 centésimos, que equivale a 2%. Então no primeiro mês nós vamos ter um juros de R$ 800 e um montante de 40.800. Por quê? Eu vou pegar o capital mais juros. Então, o montante é sempre capital mais juros. E nós vamos ter, então, no primeiro mês, um montante de 40.800. Então, esse foi o primeiro mês. Fechou o primeiro mês. Aí, como que nós vamos fazer? Onde vai incidir os juros? Os juros vai incidir sempre sobre o montante anterior, não mais sobre o capital. Então, qual é o montante anterior? No primeiro mês fechou com 40.800. Agora nós vamos incidir os juros de 2% em cima do montante anterior, que é 40.800. Então, esse 40.800 é esse mesmo 40.800 que fechou o primeiro mês. Aí, 2% em cima disso vai dar 816. Então, notem que no segundo mês o juros já é maior. Então, os juros do segundo mês é de 816. Pelo sistema de juros simples era 800, porque sempre sobre o capital. Mas agora nós estamos fazendo a incidência sempre sobre o montante anterior, que no caso, então, 2% sobre os 40.800 vai dar 816. Esse é o juros. E o montante, 40.800, montante acumulado, mais os juros de 816, nós vamos ter um montante no segundo mês de 41.616. E daí são 3 meses. Então, no terceiro mês, eu peguei o montante anterior, então, terceiro mês, eu peguei o montante do segundo mês, que é 41.616, esse é igual a esse. Agora eu vou calcular 2% em cima desse 41.616 e nós vamos ter então o total de juros do terceiro mês de R$ 832,32. E somando então esse montante anterior mais os juros do mês, nós vamos ter então um montante final, ao final dessa aplicação de 3 meses, no valor de R$ 42.448,32. Então é assim que se calcula quando se trata de juros compostos. Porém, nós estamos, é o seguinte, uma vez que nós estamos trabalhando aqui com juros compostos, incidência de juros sobre juros, mas vamos supor, aqui são 3 meses apenas, então nós fizemos dessa maneira, bem manual inclusive. Mas e se fosse 36 meses? Será que nós iríamos ficar aqui durante 36 meses elencando todos esses valores? Não há necessidade disso. Eu fiz dessa maneira apenas para mostrar para vocês que existe então uma fórmula. E essa fórmula é a que nós vamos usar agora. E agora eu vou apresentar para vocês a fórmula na qual nós vamos fazer esse mesmo cálculo com menos trabalho. Então, assim, dessa maneira, 3 meses, tudo bem. Mas se fosse 36 meses, se fosse 48 meses, eu ia ficar primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, até chegar no 48. Se fosse 60 meses, por exemplo, 72 meses, não há necessidade disso. Basta a gente usar a fórmula. E eu vou, então, montante, MD, montante é igual, né? M de montante é igual ao C de capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado a N, certo? Então, aqui nós temos o M, que é o montante, o C, que é o capital, vezes, aí dentro do parênteses, 1, que é da fórmula, mais a taxa, que é o I, fecha parênteses, elevado a N. Então, neste caso aqui, nós vamos precisar usar a calculadora. E nós temos aqui
quero até mostrar para vocês. É claro que esse aqui é um dos modelos que nós usamos. Essa é a calculadora científica, a qual nos permite fazer esse tipo de cálculo. Existe também a calculadora HP, que é a calculadora, a calculadora financeira. Essa calculadora financeira, ela já tem dentro dela, né, no programa dela, ela já tem todas as fórmulas. Mas no nosso caso aqui, nessas nossas videoaulas, nós vamos então trabalhar com a calculadora científica, que ela nos permite a fazer esses cálculos. Inclusive, ela nos permite a elevar valores. E aí eu vou ensinando para vocês, vou falando para vocês quais são as teclas que vão ser apertadas para vocês poderem fazer esses cálculos. Então vamos lá. Então nós queremos saber o montante. Então estamos usando a fórmula. Nós queremos saber o montante. Então montante é igual. Qual o valor do capital? 40 mil. Então capital 40 mil reais vezes o número 1, que é da fórmula, mais o I, que é a taxa. A taxa quanto que é? 2%. Então, 0, sempre em decimal, certo? Fecha parênteses, elevado a N, que é o período. Qual é o período? 3 meses. Nesse caso aqui não precisou fazer nenhuma equivalência. Por quê? Porque a taxa ela já é mensal, 2% ao mês, e o período são 3 meses. Então não precisou fazer aquela equivalência. Lembra que nós falamos, né, que o tempo, né, o período, ele tem que estar sempre subordinado ao tempo da taxa. Se aqui fosse 90 dias, se ele falasse de 90 dias e a taxa ela é mensal, então como que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que pegar esses 90 dias e transformar em meses. E 90 dias transformado em meses vai dar os 3 meses. Mas nesse caso, então, aqui nós já temos a taxa mensal e o período que já são 3 meses. Então, ambos já estão equivalentes. Então, é só fazer o cálculo direto. Então, vamos lá. Montante é igual aos 40 mil reais. E agora vamos resolver primeiro o que está aqui dentro do parênteses. Lembra lá da expressão numérica que vocês aprenderam, né? Que lá no ensino fundamental? Então, vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então vamos lá. Vezes. Agora nós temos 1 mais o 2%, né? Então, se você vai fazer lá na calculadora, 1 mais 2%, 1 mais 0,02 vai dar 1,02. 1,02 elevado a 3, ok? Muito bem. Agora nós temos uma potência aqui. Isso aqui é prioridade. Então nós temos a multiplicação, mas primeiro nós temos a potência, ó, 1,02 elevado a 3. Então vamos resolver primeiro a potência como prioridade. Então montante é igual a 40 mil reais vezes... Agora vamos pegar na calculadora, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Você vai pegar esse número e vai elevar a 3. Então, ou seja, isso aqui está elevado ao cubo. Então, você vai pegar na calculadora, você vai fazer o seguinte, você vai teclar no 1,02. Aí, na calculadora, você tem uma tecla que ela é o chapeuzinho, ou seja, o acento circunflexo. Algumas calculadoras elas mudam um pouquinho, mas essa que é a calculadora mais assim padrão, que a gente utiliza para poder fazer cálculos de valores elevados, que é a calculadora científica. Então nós temos essa tecla aqui, que é o chapeuzinho. Então, chapeuzinho, que aí quando você clica no chapeuzinho, você tecla no chapeuzinho, o sistema da calculadora vai estar entendendo que você está elevando a uma potência. E qual valor você quer elevar? Você vai elevar a 3. E aí eu vou fazer aqui 1,02, chapeuzinho, ó, 3, e agora você vai, o sinal de igual, que equivale ao Enter, né? Vai dar 1,061,208. Então, agora você 1,02 elevado a 3,
equivale então a esse 1,061208. E agora basta você multiplicar pelos 40 mil. Então, montante é igual a 40 mil vezes 1,061208 vai dar exatamente aquele valor de R$ 42.448,32. Então, ou seja, não há necessidade de você fazer todo aquele esquema, né, de puxar valor por valor, mês a mês, mas basta você seguir, então, a fórmula, e a fórmula vai lhe permitir a fazer o cálculo, então, nesse caso aqui, para você poder achar o valor do montante. Então, o montante dessa aplicação de R$ 40 mil a 2% ao mês durante 3 meses a juros compostos, então deu um total de R$ 42.448,32. E aí, se você fizer montante menos o capital, então R$ 42.448,32 menos os R$ 40 mil, que é o capital, você vai ter o valor dos juros, que é R$ 2.448,32. Então, por enquanto, é isso. Nesse vídeo de hoje, espero que você tenha compreendido o cálculo do montante no sistema de juros compostos. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, se achegue à matemática e venha viver a sua experiência. Obrigado.